Ação imediata de volta ao vivo pela TV Claré. Nosso assunto neste bloco é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completou 24 anos. O Estatuto foi criado para garantir os direitos deste público, mas apesar de todo este período, após a Constituição, ainda existem muitos desafios para serem superados. E para falar dos avanços e dificuldades, eu recebo aqui comigo o presidente da comissão da OAB, que vai falar um pouco sobre estes desafios para a gente, Sérgio Dallanese. Tudo bem? Muito obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, eu que agradeço. Bom, para começar, eu gostaria que o senhor falasse o seguinte: 24 anos, mas ainda políticas públicas faltam muito, são limitadas? Exatamente. Quando nós falamos do Estatuto, ainda o Estatuto é visto como uma lei a ser construída. E nós estamos num momento que não dá mais para falar que é uma lei nova, que é uma lei que ainda vai ser colocada e implantada. Não, eu acho que esse tempo, 24 anos, é de nós pararmos e pensarmos, olha, se passados 24 anos ainda nós estamos deficientes na questão do Estatuto, na questão do adolescente e da criança, então nós temos que ter agora um outro olhar para a efetivação dos direitos. Porque 24 anos a gente sabe que tudo tem que ir evoluindo com o tempo, tem que ir se conquistando, mas não ficar estacionado também, não ficar apenas no papel, né, doutor? Exatamente. Nós tivemos já, eu acho que grandes conquistas, né? O próprio Estatuto é um marco simbólico e marco legal importantíssimo para a questão de evolução de uma sociedade que preserva os seus direitos. Mas principalmente na área da infância e juventude, na área da família, as mudanças vão ocorrendo muito rapidamente. Então, aquilo que era uma evolução, uma vanguarda lá em 1990, hoje, em 2014, já é algo passado, que nós já tínhamos que ter superado essa fase, né? Só um exemplo, que é uma decisão muito recente. Nós acabamos de ter uma decisão em Brasília, no STJ, que distinguiu amor e cuidado e condenou o pai de uma criança à indenização por dano moral pela ausência de cuidado, não de amor, né? Porque foi sempre questionado o direito ao amor. Não, o direito ao amor não existe. É impossível um juiz determinar que uma outra pessoa ame o seu filho. Então, o amor é algo subjetivo, que é impossível de ser determinado. Agora, e essa pessoa tem que arcar com as responsabilidades, exato, né? Que é a parte do cuidado. Então, mesmo que você não ame, mas você é obrigado, né, a ter cuidado com o seu filho ou o seu responsável. Então, nós tivemos uma primeira já condenação e essa condenação vai repercutir no Brasil inteiro. Então, um aviso, né, os pais... os pais têm que ser responsáveis, né? Nós vemos, até com grande efeito, a campanha do direito dos animais, que é a posse responsável, né? Veja, o que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo que os pais sejam responsáveis. Não estamos pedindo que os pais amem os seus filhos, né, que seria o ideal, mas o cuidado é necessário. Então, eu acho que isso é um avanço que nós temos que ter ainda, porque nós temos muitos pais que não assumem a sua paternidade e a sua maternidade. Exatamente o próximo ponto que eu ia falar, questionar, nesta questão, quando a gente fala de não cumprimento dos direitos, infelizmente, em muitas situações, são os próprios pais que não cumprem esses direitos da criança e do adolescente. Sem dúvida. O Estatuto estabelece uma relação de responsáveis. E essa relação estabelece família, comunidade, sociedade e Estado. E essa ordem não é por acaso, é uma ordem de prioridade. Quem é o primeiro responsável? É a família. Tá? Então, nós temos em muitas situações que gera violência, que leva os adolescentes à violência, mas se nós apurarmos as causas, estão o quê? Na falta de responsabilidade da família, que abandona seus filhos logo cedo para a rua, para a marginalidade e para o mundo das drogas, que é o nosso grande problema, né? Então, há algumas famílias que não têm mesmo condição, essa nós temos que ampará-las, mas muitas das famílias é por negligência mesmo.
Bom, e a gente acompanha de tudo, né? Exploração sexual, trabalho infantil, abandono de incapaz, são muitas Exato. questões aí que as pessoas não têm responsabilidade. Mas quais são os direitos mais violados, doutor? Ora, os direitos mais violados, e para nós pensarmos em Rio Claro, um deles é a ausência ou a não frequência à escola. Né? Em Rio Claro tem muito esse índice? Sim, tem muito. Esses dados estão no Conselho Tutelar e eles, na grande maioria das vezes, há muitos outros casos, né? Mas assim, vamos dizer, o caso mais comum é o fato do jovem não frequentar a escola ou ausentar-se da escola. Tá? Esse é uma ausência muito significativa, porque nós acreditamos que a escola tem um papel fundamental na educação das crianças, principalmente daquelas crianças que não têm o apoio da sua família. Então, a escola é muito importante. E quando esse jovem, esse adolescente, ele deixa de frequentar a escola, além dele não ter a referência da escola, nós temos um outro problema. Onde ele está se não está na escola? Procura um outro espaço, né? Procura um outro espaço que, infelizmente, muitas vezes é o espaço da rua. Doutor, na situação de Rio Claro, então, quando esses direitos são violados, o que é feito? Quais são os procedimentos desses órgãos competentes? Tá. São vários os canais de entradas que eu digo, né? Mas nós temos um órgão importante, que nós vamos tratar em seguida, que é o Conselho Tutelar. Né? Então, toda vez que houver uma violação de direitos da infância e da juventude, do adolescente, né, o órgão competente criado, né, na Constituição, criado no Estatuto para a defesa dos direitos dessa população é o Conselho Tutelar. Mas isso não impede que aquele que presenciar isso, que for noticiar isso, pode procurar o Ministério Público, pode procurar as delegacias de polícia, pode procurar nós lá da OAB. Nós tem vários órgãos de escuta e que possam, sim, encaminhar essas denúncias. Bom, e falando então do Conselho Tutelar, né, como já dissemos aqui, o Estatuto da Criança e do Adolescente completou 24 anos e a cidade de Rio Claro realizou um evento aí com bastante debates, palestras, junto com a OAB, né, a OAB organizou. Exato. E uma das discussões, reivindicações é realmente a criação do segundo Conselho Tutelar em Rio Claro. Por que essa necessidade? A demanda é muito grande, doutor? E é uma criação que está prevista desde 2011, né? Exato. Nós realizamos a semana passada o que nós chamamos de um primeiro encontro dos direitos da criança e do adolescente de Rio Claro, promovido pela OAB. Né? Nesse encontro, nós fizemos em dois momentos. Num primeiro momento, na parte da tarde, nós chamamos, né, os atores envolvidos na questão da infância e da juventude. E na parte da noite, então, nós tivemos uma palestra com um debate posterior. Nesse encontro da parte da tarde, foi muito interessante que nós pudemos perceber que existem várias demandas na cidade. No entanto, não dá para se abarcar todas elas. Então, nós elegemos duas delas que nós entendemos de fundamental importância. Por quê? Porque ela está na estrutura daquilo que nós pensamos numa rede de proteção e também para atuar preventivamente. Então, as duas demandas que nós elegemos como prioridades seria, então, a criação do segundo Conselho Tutelar de Rio Claro, que é uma expectativa e uma previsão, como você disse, desde lá de 2010, 2011, né? E também fortalecimento da rede de proteção à infância e juventude, o Proteca, aqui de Rio Claro. Agora, o que falta para a implantação desse Conselho Tutelar? Por que ainda não saiu, doutor? Bom, a determinação do Conselho Tutelar não é uma criação de Rio Claro. Há uma orientação nacional estabelecida pelo CONANDA, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O CONANDA estabelece uma proporcionalidade. É um conselho, e diga-se, um conselho são de 5 pessoas, não mais do que isso, tá? Então, é um conselho para cada 100 mil habitantes, tá? Então, Rio Claro tem o seu primeiro conselho desde lá de 90 e pouco, né? Acontece que quando o Rio Claro atingiu 101 ou 120 mil habitantes, deveria já ter se criado o segundo conselho. Já estamos aí
bem ultrapassados, né? Quase 200 mil habitantes. Exato, então nós estamos próximos aos 200 mil habitantes e não temos o segundo conselho, que o ideal seria nós então, criarmos o segundo conselho e assim que ultrapassarmos os 200 mil habitantes, criarmos já o terceiro conselho. Tá? Então, essa reivindicação foi aceita pela Câmara Municipal. Em 2011 foi alterada a lei municipal do Conselho Tutelar e consta então que a implantação do segundo conselho depende agora de um decreto do prefeito municipal e também de remanejamento de verbas, porque há necessidade então de uma lei orçamentária que discipline as despesas do segundo conselho. Mas o campo está aberto para que isso aconteça? Está aberto, né, e esperamos agora, então nós estamos esperando a proposta da lei orçamentária, né, que vai estabelecer o financeiro de 2015, e a nossa proposta é de uma vigilância. Esperamos que contenha a previsão para o segundo conselho, e se não tiver, então nós vamos nos organizar para ver como que nós podemos trabalhar para a instituição de segundo conselho ainda em 2015. Bom, é importante então que toda a sociedade participe mesmo e que cobre os seus direitos. Doutor, eu quero agradecer a sua participação aqui por esses esclarecimentos para a gente. Imagina, eu que agradeço e estou sempre à disposição. Boa tarde. Boa tarde. Bom, o Ação Imediata de hoje também fica por aqui. Você confere mais notícias no Direto da Redação, que já está chegando logo na sequência. Um ótimo início de semana para você e uma boa tarde.